5. O Bosque dos Desesperados. O sol raiou e já haviam sido vários os dias cavalgando em direção ao sul. Cavalgue para o sul. Era o que o velho feiticeiro tinha dito ao lanceiro e ao seu mais novo amigo escudeiro camponês. Ernesto tentou questionar 2 ou 3 vezes, mas o feiticeiro estava irredutível. Precisava voltar à cidade, consultar a biblioteca pública para fazer algumas pesquisas, acionar seus contatos, descobrir coisas, etc. Atividades básicas de um arcano experiente. Pesquisas são fundamentais para uma busca bem-sucedida, falou o feiticeiro. Cláudio, assim como todo bom feiticeiro que se tem a respeito, precisava ter certeza para poder agir. E se limitou a dizer somente isso. Como todo bom feiticeiro que se preze, era um velho enigmático. Palavras de sábios jamais devem ser questionadas, disse uma vez Hugo Ernesto, estimado pai de Pedro. Aparecerei na hora certa, e isso basta por hora. Foram as últimas palavras sábias proferidas antes da partida do feiticeiro, sem dizer qual seria a data e o local de retorno. E ali estavam cavalgando durante 3 semanas. Era uma sensação estranha. Fazia pouco tempo que conhecera Cláudio, no entanto, já era o suficiente para se sentir desconfortável em viajar sem ele. Algo parecido com aquelas amizades que surgem do nada e duram o restante da vida, ou que causam uma sensação instantânea de durar pelo resto da vida. Ressalto aqui que o resto da vida é uma unidade de tempo muito relativa em qualquer canto do universo. Seu companheiro de jornada era um homem de poucas palavras, palavras suficientes para revelar um pouco de sua intimidade. Seu nome era Gimber, e além de um tapa-olho capaz de causar calafrios e uma careca lustrosa, trazia também consigo um rastelo em uma das mãos, um sorriso de poucos dentes e uma extensa barba amarelada pelo tempo. Garoava. O céu estava escuro e sem orientação nenhuma. Começou a subir um desespero pela garganta do lanceiro conforme marchavam cada vez mais em direção ao sul. A tarefa não seria fácil. Nunca foi, nunca será. Ainda mais quando se resumia a cavalgar pelo bosque dos desesperados. Mas que era algo que condizia com a sua descrição. Era desesperador. Havia uma estrada de terra que ia em direção a uma torre abandonada, cercada por simpáticas figueiras. Um cheiro distinto tomava conta do ar. Pedro tentou por diversas vezes sentir a essência do cheiro, mas não conseguiu. Ficou um tanto confuso. Tentou decifrar as notas, mas a todo momento era atrapalhado pela fumaça fedorenta do paeiro de Gimber. Um hábito detestável, no entanto capaz de provocar uma certa distração, um certo prazer. Ernesto protestou por algumas vezes, mas não teve nenhuma resposta satisfatória. Achou por bem deixar Guimba fumar o seu cigarro em paz. Traria uma certa paz ao seu coração, e não seria prudente arranjar um inimigo ali, em meio a um bosque amaldiçoado. E dizem a lenda que os homens de baixa estatura são os mais periculosos, ainda mais os que costumam não ter um dos olhos e carregar rastelos intimidadores em suas mãos. Continuou cavalgando enquanto Guimba resmungava baixo, entre uma tragada e outra. Mestre Ernesto, qual é a do feiticeiro? Por que abandonou a gente? Perguntou Gimber. Ernesto suspirou, não sabia o que dizer. Feiticeiros são esse tipo de gente mesmo. Eles vêm e vão quando querem, faz parte do mistério. Há quanto tempo vocês andam juntos? Bem, na verdade, não nos conhecemos direito. Nos encontramos há algumas semanas. Gimba tragou seu paeiro e fungou. De qualquer forma, ele vai aparecer e nos ajudar quando precisarmos, completou Ernesto. Parece ter muita certeza disso. Claro, emprestei a ele algumas moedas de ouro, logo ele terá de devolver. Uhum. Ernesto riu de nervoso. E como sabe que não estamos indo para uma armadilha? Ernesto riu novamente, de nervoso. Não, Cláudio não faria isso. Respondeu sem ter muita certeza em suas palavras.
Afinal, não conhecia o homem, sentiu-se um estúpido. E os dois companheiros prosseguiram, um se sentindo estúpido enquanto o outro murmurava uma canção popular em bares do feudo. O bosque tinha tudo para ser um espaço cheio de vida, se não fosse o fato de centenas de pessoas terem morrido em algum confronto sanguinário décadas antes durante a unificação. Todas as quatro casas se reuniram para impedir o avanço dos mouros nas terras dos continentes, conflito que é conhecido como a Batalha das Figueiras. O bosque carregou consigo as feridas abertas, assim como as pessoas também fazem, e se tornam mais fortes. Talvez não se transformem em pessoas melhores, mas sem dúvidas mais fortes, e às vezes isso já basta. E com o tempo as feridas se transformaram em furúnculos purulentos, e ali permaneceram abertas as feridas esperando o momento certo para contrair uma infecção. Ernesto ensinou somente a batalha de unificação dos feudos e depois a batalha das figueiras, do jeito como havia aprendido nos livros de história. Isso de acordo com a historiografia local, a história dos vencedores. E sabemos que os vencedores tendem a omitir alguns fatos inconvenientes. Pensou em todos os saques, estupros e enforcamentos propagados também pelas guerras, em todas as fogueiras, em todos os injustiçados, imaginou tudo aquilo que tinha ficado de lado, fora dos livros de história dos monastérios. E num piscar de olhos, Ernesto conseguiu decifrar as notas do aroma que sentia. Algo lhe veio à tona, era um cheiro de ferro, daquele tipo específico de ferro que é carregado no sangue. Um pensamento sombrio assolou a mente de Pedro Ernesto. Olhou para Gimba, que já não murmurava mais a sua canção, e pensou na história do seu filho fugitivo. A fuga para a liberdade. O clima pesou. Os olhos se encontraram e ambos chegaram à mesma conclusão. Nenhuma palavra precisou ser dita. Gimba já não conseguiu exibir seu sarcasmo. O filho de Gimba fugiu para encontrar um destino melhor, longe das amarras dos estratos sociais. Ansiava pela liberdade, ansiava pelo amor. A rota de fuga passava pelo bosque dos desesperados. E sabemos todos que o destino costuma ser trágico com as classes menos favorecidas e com as histórias de amor. A vida real carrega um sabor amargo. Gimba esfregou os olhos, desceu de seu cavalo e caminhou em direção a uma triste figueira. Tirou algo do bolso e começou a fazer uma oração em voz baixa em nome de tudo. Deixou o objeto no pé da figueira e a tocou com a mão. Inclinou a cabeça ao perceber o escorrer de uma lágrima gorda que desceu limpando a sujeira de seu rosto. Desde jovem aprendera que não poderia demonstrar qualquer sinal de fraqueza. O lanceiro aguardou calmamente e mirou o objeto aos pés da figueira. Não falou nada. Já vivera o suficiente para saber que a dor não pode ser medida por palavras e que muitas coisas são ditas através do silêncio. Vamos embora, camarão, disse o camponês quando estava pronto para partir. Em outro ponto qualquer do Bosque dos Desesperados, um corpo sem vida de um burguês estava jogado ao chão próximo a uma clareira. O fogo ainda ardia, a mercadoria ainda estava lá, intacta, à espera da rapinagem. O silêncio sobre o bosque era palpável, rompido somente pelo trepidar das línguas de fogo. Durante o dia, ainda era possível escutar sons e observar os sinais de vida da natureza que fluíam por entre as figueiras. Os raios do sol lutando para passar entre as árvores para atingir o solo era um belo espetáculo. Entretanto, durante a noite, tudo era tão mórbido, um frio, um vazio. Era mais comum encontrar restos mortais durante a noite do que durante o dia. O bosque era quase um fragmento, um pedaço do nada. De repente, o corpo sem vida do burguês próximo à fogueira esboçou um espasmo. Começou pelos dedos que se articularam em forma de uma garra que riscou o solo. Gemidos de uma dor indescritível saíram de uma garganta sem vida, clamando por algo. A cabeça se ergueu e os olhos mortos procuraram por um sinal de vida ao redor. Tinha sede, uma sede incontrolável. A mão cadavérica agarrou uma espada curta próxima.
A criatura levantou-se por completo. A arqueada começou a se locomover. Passou por cima das próprias mercadorias como se não fossem nada. Logo, os produtos que tinham dado tanto valor em vida, que inclusive o levaram a pegar um atalho no meio da noite pelo bosque, em busca de poupar 2 ou 3 dias de viagem, uma vida inteira que girou em torno do lucro e terminou ao redor de uma clareira. O corpo arqueado começou a rastejar pela noite, e com ele somou-se alguns passos trevosos cambaleantes, todos unidos por um único desejo: miolos. Os bravos heróis cavalgaram mais uma vez em silêncio, até o momento em que precisaram parar. Já era noite, e todos sabem como pode ser perigoso trilhar durante a noite em campanhas medievais. Ainda murmurando suas reclamações, Gimba preparou os equipamentos para poder acampar próximo a uma clareira. Parecia já recuperado. Acendeu o fogo, sentou e tirou 2 pedaços de pão de sua pequena mochila encardida. Mordiscou um pedaço e ofereceu outro ao lanceiro. Ernesto sentou, tirou 2 cantis de cerveja aguada e 2 tiras de carne seca. Ofereceu ao camponês em troca da boa educação. Gimba aceitou, incrédulo, a cerveja e a tira de carne seca. Mirava o lanceiro com o mesmo olhar de admiração que uma criança tem por algo incrível. Mordiscou a tira de carne, sentiu o sabor. Era algo de fato especial. Desejou nunca mais retornar ao castigo dos legumes e das hortaliças. Ernesto levou o pão e a cerveja próximo ao nariz a fim de sentir o aroma. Aspirou fundo. Era um aroma qualquer, sem menor importância, nulo. Pelo menos não cheirava mofo. Isso já era um fato muito considerável, dadas as circunstâncias. Colocou a tira de carne no pão e comeu. E conversaram. Uma conversa que aconteceu entre uma dose e outra. E de repente, assim como muitos pensamentos que surgem do nada para causar dor, Ernesto foi apanhado pela memória de seu pai. Uma forte dor tomou conta do seu peito. Quando jovem, ainda em Vila Tilápia, se apaixonava por tudo e todos, de diferentes maneiras, todas as vezes que saía de casa para cavalgar ou ir pescar com seu pai, o grande Hugo Ernesto, o senhor do Porto. Hugo Ernesto, o senhor do Porto, conhecido quando adulto e jovem de hábitos tidos como estranhos quando adolescente, mas essa é uma conversa que não cabe no momento, talvez em um futuro não tão próximo, foi um lendário herói que ajudou a manutenção do reino. O mesmo lendário herói que defendeu o porto de uma invasão estrangeira e lutou contra os mouros nas terras do sul, e em troca recebeu as terras e se tornou um nome forte entre a nobreza, o peixe, o senhor do litoral. Tinha terras, títulos, filhos e uma bela esposa, tudo que era considerado um sucesso e uma bênção aos olhos das tradicionais famílias das 4 casas. Era amigo do rei e, em nome de sua amizade, foi crítico durante o seu momento de loucura. Estando contrário ao rei, perdeu parte de suas terras, parte de sua nobreza, e sua história foi reescrita para que parecesse apenas um oportunista fraco, um peso morto. Era uma presa doente cercada por predadores famintos e sem escrúpulos que mordiscavam pedaços de suas terras e de seu orgulho. De Hugo Ernesto, senhor do Porto, passou a ser apenas Hugo Ernesto até o seu leito de morte. Um homem que teve uma vida doce e uma morte lenta, gradual e amarga. Uma morte amarga. Essas últimas palavras lutaram para sair da boca do lanceiro que balbuciava ao relembrar de seu pai. E dentro de sua ingenuidade característica, Ernesto acreditou que sair por aí com sua lança e seu cavalo poderia ser a solução de todos os problemas. Enfiou em sua cabeça que era o portador de uma grande missão, algo de caráter divino. Talvez chegasse a ser alguma coisa, talvez não chegasse a nada. Sua história era capaz de sentir a brisa do litoral e o cheiro da água salgada, tão característico da Vila Tilápia. Gimber foi um fiel interlocutor. Acompanhou a história, descobriu que tinha uma curiosidade acerca das histórias da nobreza, encheu o cantil de seu companheiro sempre que se fez necessário. A tranquilidade da noite foi quebrada por um cheiro de morte que tomou conta do ar, seguido de gemidos desesperadores e de passos, sons e passos que vinham de trás das figueiras. Os guerreiros colocaram-se em pé rapidamente.
Gimba tomou o rastelo em mãos enquanto Ernesto armou-se com sua lança. O que seguiu foi uma cena grotesca que marcou Ernesto pelo resto da vida. Não sabia descrever ao certo. Corpos apodrecidos caminhavam em direção à clareira, em direção a eles mais especificamente. Não fazia ideia do que era, mas certamente era algo profano e, portanto, deveria ser destruído. Pedro estabeleceu que ninguém chegaria perto dos seus miolos. Ernesto tomou a frente e cravou sua lança no peito do primeiro inimigo. A criatura, mesmo atravessada pela lança, caminhou em sua direção, mordiscando o ar próximo ao seu rosto. Miolos. Ernesto hesitou com o cheiro de morte que exalava de sua boca. Ele está morto? Pensou. Gimber girou seu rastelo e arrancou a cabeça do corpo do cadáver que quicou no chão 2 vezes antes de cair próximo ao fogo da clareira. Ernesto apertou as lanças em mãos, hesitou, não fora treinado para aquilo. Lute, lanceiro, deixe para pensar depois, gritou Gimber. Ernesto saltou mais alto que pôde e cravou um cadáver no chão. Morra, criatura dos infernos, gritou enquanto pressionava com a bota o peito do cadáver contra o solo. Gimba correu e projetou seu rastelo à frente em uma investida e esmagou um outro definhado em uma árvore. E os definhados continuavam. Nada parecia impedi-los. Até o cadáver sem cabeça cambaleava em direção aos guerreiros, uma marcha lenta e mortal. Os heróis recuaram com passos lentos em direção à clareira, sem dar as costas aos seus inimigos. Por que não morrem? Perguntou Ernesto enquanto recuava em direção à clareira. Gimba resmungou. Enquanto recuava, sua bota tocou a cabeça morta no chão que rolou um pouco mais próximo do fogo. A cabeça sem vida grunhiu de desespero quando sua barba começou a ser lambida pelas chamas. Gimba percebeu o desespero da cabeça que inutilmente parecia soprar o fogo. A marcha lenta da morte continuava seu curso. Gimba rasgou a sua camisa, demonstrando seu físico de camponês parrudo, um conceito de beleza até certo ponto invejável. Enrolou o pano encardido em um galho de figueira, lançou sobre ele o cantil de cerveja aguada. Ernesto! Gritou. Ateou fogo no seu pano encharcado. Ernesto cravou o lance em um próximo definhado e o lançou em direção aos pés de Gimba, que ateou fogo com o galho. O definhado se contorceu no chão, enquanto gritava algo desesperador. Ah! Gritou em um idioma indecifrável. Os sons que ecoaram eram indescritíveis. Depois da descoberta do ponto fraco, a luta ficou mais fácil, e o que inicialmente seria um combate desesperador acabou por se tornar uma peleja rápida. Em alguns minutos tudo estava resolvido. Os vivos permaneceram vivos e os definhados voltaram para o nada. Camarão, a vida não é fácil não, disse Gimba rindo enquanto acendia um outro paeiro.